Uma pergunta bastante pertinente para quem está começando no design é que tipo de aparelho você vai usar. Se é um computador, se é um notebook, aí você fica se perguntando qual é o melhor para você, qual você deve comprar. Até porque é uma escolha quase que irreversível. Se você compra um computador, você vai ter que ficar com esse computador. E geralmente os computadores eles duram muito anos. Assim, a mesma coisa para notebook. Então você compra um notebook, você tem que usar ele. E aí fica difícil trocar, até porque os aparelhos não são nada baratos. Então você precisa fazer uma escolha muito assertiva e talvez esse vídeo vá te ajudar bastante. Assim, talvez não, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Como vai te ajudar, você pode me retribuir deixando o seu like aí embaixo, beleza? Se no final do vídeo você chegar e você perceber que você só perdeu o seu tempo, você pode deixar até seu dislike, beleza? Não tem BO. Então deixa o seu like aí. Caso seja novo aqui no canal, você pode se inscrever, beleza? Aqui eu te ajudo a você se tornar um designer cada vez melhor e eventualmente ganhar mais dinheiro, que é isso que eu sei que você quer. Todos nós queremos, não é mesmo? Então, este vídeo aqui, nós vamos comparar basicamente computador versus notebook. Obviamente, eu não sou nenhum especialista em hardware, em essa parte, enfim, computacional e tudo mais. Eu não sou, sou especialista em design, beleza? Porém, eu sou um usuário de design. Olha, eu sou um usuário de design, é foda, né? Então, assim, eu trabalho como designer há 5 anos. Então, eu já usei computador, notebook. Então, eu consigo passar para você a minha visão, experiência vivida na prática, beleza? Então, não adianta de nada você conhecer os periféricos, as ferramentas e tudo mais se você não usou de fato na prática. Então eu usei na prática os dois. E eu vou te dar meu parecer aqui e a minha opinião final, beleza? Eu vou ter, né, no final do vídeo, eu vou dar a minha opinião final, ou seja, qual de fato eu prefiro, mas aquilo, o que eu prefiro pode ser que não seja o que você prefere. Até porque você tem recursos limitados, você tem preferências, então você tem que analisar tudo isso. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E aí, obviamente, para organizar aqui melhor as informações, de nós não acabar se perdendo e eu não acabar me perdendo, né, deixando de passar alguma informação, eu montei aqui um organograma que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui do lado. Então, vamos lá, vocês estão vendo aqui a minha tela, e aqui você vai perceber que, qual o melhor? Você primeiro precisa se fazer algumas perguntas. Por exemplo, obviamente, uma das mais importantes é quanto, não quando, né? Quanto você tem para investir? Você tem para investir R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 10.000? Aí depende, né? Obviamente isso aqui vai ser muito individual para cada pessoa. Você tem que ter muito em mente quanto você está disposto a investir, beleza? Outra pergunta que você tem que se fazer é exatamente o que você vai fazer. Obviamente, você vai ser design, mas dentro do design existem diversos ramos. Pode ser que você se torne um especialista em motion design, e sendo motion design, eventualmente você precisa sim de uma máquina mais potente, entende? Mas agora, se você for trabalhar, por exemplo, só com a parte de criação de interface de aplicativos, por exemplo, ou seja, ser um UI, um X design, você já não precisa de um computador tão potente. Eventualmente você vai usar o Figma, e o Figma é muito leve. Então qualquer computador aí marromeno, você já consegue ter, né, usar aí de boas, entende? Agora, se você for trabalhar com 3D, aí sim você precisa de fato de uma máquina ainda mais potente, entende? Ou você vai criar só arte para social media ali usando Photoshop, aí você precisa aí de uma máquina mediana, saca? Então você precisa saber exatamente o que você vai fazer. E assim, vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu hoje trabalho principalmente com a criação de interfaces de páginas de vendas, com a implementação. Então isso não requer muita potência, entende? E aí eu também trabalho com a parte de criativos usando Photoshop. Photoshop é um programa um pouco pesado, beleza? Então já exige uma máquina melhor, saca? Então você precisa ter em mente exatamente o que você vai fazer. Outra pergunta é que você tem que se fazer é o que você vai comparar, beleza? Porque assim, pode ser que você queira comparar um computador de, sei lá, de R$ 15.000, por exemplo, com um notebook de R$ 5.000, saca? Não tem como você comparar os dois, entende? Porque já fica muito discrepante a diferença. E assim, um ponto muito importante é em relação ao que você consegue comprar com o dinheiro que você tem disponível. Por exemplo, você tendo R$ 5.000, você não consegue comprar um notebook com a mesma potência que você consegue montar um computador. Ou seja, com R$ 5.000 você consegue montar um computador muito bom, certo? Muito bom, assim. E você não vai achar um notebook com a mesma potência desse computador de R$ 5.000 por R$ 5.000.
Eventualmente, para você ter a mesma potência de um computador de R$ 5.000, você vai ter que ter um notebook aí de R$ 8.000, R$ 10.000, entende? Só para vocês terem noção. Por quê? Porque os periféricos do notebook, eles tendem a ser mais caros, porque o espaço, né, para colocar ali os periféricos, eles são bem menor. Saca? Você, tendo um computador, você tem aquela CPU grandona, onde tem todos os periféricos, diferente do notebook, não tem muito espaço. Então acaba sendo tudo muito reduzido. Como eu disse, eu não sou um especialista, pode ser que eu eventualmente fale alguma bobagem. A minha análise aqui é de fato na prática, beleza? Vamos lá, você se fez essas perguntas, e aí vamos passar aqui, ó, beleza, você também precisa saber o que você prioriza. Você prioriza mobilidade? Você prioriza desempenho? Você também tem que analisar isso. Agora passando para comparações aqui, eu botei alguns tópicos, beleza? E de fato, em alguns pontos o notebook vai ganhar e outros pontos o computador vai ganhar. E aí, com o passar desses tópicos, você vai conseguindo analisar melhor qual dos dois você vai querer, beleza? Então vamos lá. Em questão de customização. Questão de customização, você já sabe que o notebook ele é limitado. Beleza? Ele é limitado. Como eu disse, o espaço para você colocar ali os periféricos, eles são menores do que o computador. Então, o computador você consegue, sei lá, colocar 4 pentes de memória RAM. Por exemplo, eu tinha um computador que tinha 64 GB de memória RAM, galera. E aí, dependendo do notebook que você tenha, pode ser que você não consiga colocar 4 pentes. E eu acho difícil que tenha notebook que tenha espaço para 4 pentes, saca? Então você vai conseguir ali colocar no máximo 2 pentes ou até um, beleza? E se for um MacBook, você nem consegue colocar, entende? Então é esse outro ponto, né? Porque assim, o MacBook, ele é um notebook, beleza? Porém, ele é tão diferente assim, saca? A estrutura e tudo mais, que eu acabo colocando em outra categoria. Então, assim, tem o MacBook, o notebook e o computador. O MacBook, por exemplo, você nem consegue customizar, saca? Pelo menos, até onde eu sei, não tem como você customizar de fato. Então, quando você compra um MacBook, mano, você compra daquele jeito e você vai ter que ficar com aquele MacBook até ele parar de funcionar. Entende? Até porque para você consertar é muito caro, né, e tudo mais. Enfim, questão de customização, o notebook ele é mais limitado, então você tem que ter noção disso. Por exemplo, se você compra um notebook ali com 1 tera de armazenamento, com 32 GB de RAM, 16 GB de RAM, por exemplo, você eventualmente vai ter que ficar com aquilo, certo? Certo? Por exemplo, se o seu notebook só tem uma entrada para um pente de memória RAM, você vai ter que tirar aquele 16 GB e colocar o de 32, ou seja, substituir. Diferente do computador, que você vai conseguir inserir outro pente de 32 GB, entende? Então você tem que ter noção disso. O notebook que você compra, eventualmente você não vai conseguir modificar muito ele, então você vai ter que ficar com aquela configuração até o final da vida do notebook. E aí, né, trazendo para minha experiência, eu tinha um notebook da Samsung branco. Eu nem vou considerar ele, porque ele era muito, muito ruim. Se eu não me engano, ele tinha 4 GB de RAM, saca? Isso é muito, muito pouco. Então eu vou considerar um pouco mais na frente, quando as coisas começaram a melhorar um pouco, que eu consegui ter um notebook da Acer, um Nitro 5. Ele é um notebook bastante comum, assim, na nossa área. Já vi muita, muita gente usando, porque ele de fato é um notebook bom, beleza? Porém, quando se trata de notebooks, assim, os da Dell tende a ser melhor, saca? Enfim, só dando um disclaimer assim. Mas o notebook que eu de fato tinha, que era um notebook muito bom, que era um notebook da Acer, um Nitro 5, ele foi, se eu não me engano, na época, R$ 4.500. Então já é um notebook um pouquinho mais caro, assim, mais caro, beleza? Mas é aquilo. Esse notebook sendo R$ 4.500, se eu tivesse pegado esses R$ 4.500 investidos para montar um notebook, um PC, um computador, eu teria de fato conseguido montar um computador melhor do que o notebook. Beleza? Que na época eu acabei comprando esse notebook, beleza? Então vamos lá. Passando aqui para o outro tópico, em questão de custo-benefício. Eu já falei, né? Eu já citei aqui, porque quando se trata de custo-benefício, o computador ele vai ser melhor. Porque, como eu disse, com um X valor, você consegue montar um computador melhor do que um notebook. Se você for comparar um computador de R$ 5.000 com um notebook de R$ 5.000, o computador sempre vai ser melhor, beleza? Porque o notebook tende a ser mais caro, certo? Então você tem que ter noção disso. Agora, mobilidade. Mobilidade é algo que o notebook ele ganha. Porque, obviamente, é um notebook, é algo portátil, você pode pegar, colocar na bolsa, trabalhar em algum outro local. Então, se você prioriza isso, você, obviamente, vai preferir um notebook do que um computador, beleza? Porque o computador, em tese, tem mobilidade zero.
Obviamente, eu botei 0 aqui, mas em tese você consegue, né, mudar o seu computador para outro local, mas é muito trabalho, sabe, não compensa. Você como é que você vai, sei lá, você vai trabalhar em um café, em algum coworking, você vai levar, sei lá, sua CPU, o seu teclado, mouse, tela? Pô, é dificultoso, né, diferente do notebook, tá tudo aclopado aqui, saca. E aí quando nós vamos aqui pra bateria, por exemplo, a bateria, né, o notebook acaba perdendo, porque a bateria do notebook é limitada, você sempre precisa estar carregando. E em tese, obviamente, eu coloquei aqui bateria do PC, mas o PC não tem bateria, né? Ele é ligado na tomada. Mas enfim, né? Bateria infinita, saca? Você não precisa ficar se preocupando, né, se o seu computador vai descarregar. Diferente do notebook, você precisa estar olhando a bateria do seu notebook. E assim, né? Eventualmente, notebooks têm baterias muito ruins. Sabe, e eventualmente eles viciam, sabe, então sempre tem que estar conectado na tomada. E aí acaba que a mobilidade do notebook acaba se tornando, ruim, porque toda hora você precisa estar na tomada. Mas é aquilo, você consegue levar, né, conectar na tomada, mas sempre você precisa estar na tomada, aí isso é ruim. Obviamente eu estou comparando aqui cada um desses tópicos, mas no final eu vou dar meu parecer geral, beleza? É questão de desempenho, né, o notebook ele é limitado, porque para você otimizar ele, né, para você customizar ele acaba sendo bastante limitado, diferente do computador, que é muito mais fácil você otimizar, ali trocar as peças e tudo mais. E aqui, ó, de modo geral, um resumo aqui de modo geral. Eu vou tirar isso aqui, que eu vou dar o meu resumo de modo geral. Eu tinha um notebook da Samsung, eu vou desconsiderar ele, porque ele era muito ruim mesmo. Depois disso, eu tive um computador, um notebook da Acer, o Nitro 5, que já era muito melhor. A partir desse notebook eu comecei a aprender After Effects, a prestar serviço de After Effects, porque de fato o After Effects ele é um programa que trabalha ali com renderização, com 3D, então ele acaba sendo bastante pesado, então você precisa de um computador melhor. E com o meu notebook da Samsung lá de 4 GB de RAM, eu não conseguia rodar. E aí, a partir desse Nitro 5, eu tinha 8 GB de RAM, então já conseguia usar o After Effects. E um pouco tempo depois, eu troquei. Eu troquei, por exemplo, o HD por um SSD, que é muito melhor, muito melhor. Se eu não me engano, não tinha entrada para um HD e um SSD, aí eu tive que substituir. Então eu tirei o HD e usei o SSD, botei um SSD de 1 TB. E aí depois eu troquei o pente, na verdade eu acho que tinha duas entradas para a memória RAM. Então eu coloquei mais um pente de 8 GB, se eu não me engano. E aí eu fiquei com 16 GB, e aí já melhorou muito. Então eu já consegui dar uma otimizada, porém, ainda é um computador que não tem estrutura muito boa, saca? Depois de um tempo ele começou a dar muito travamento, mas ele durou bastante tempo. Ele ainda é vivo, né? Ele hoje, quem usa ele é a minha irmã, né? Eu acabei dando pra ela, ele ainda é vivo, mas assim, já não tem obviamente o mesmo desempenho que antes, beleza? Aí, o que aconteceu? As coisas foram melhorando, fui ganhando mais dinheiro e tudo mais, aí eu montei um PC. E aí, mano, eu queria montar o PC dos sonhos, tá ligado? O PC que eu ia ficar ali, sabe, pro resto da vida, porque eu conseguia ali trocar as peças e tudo mais, então em tese eu ia ficar pro resto da vida o PC. Aí eu montei o PC, comprei uma tela, comprei duas telas, aí eu peguei, comprei 64 GB de RAM, se eu não me engano eu comecei com 32, mas depois eu botei mais 32 GB de RAM. Assim, eu não lembro qual era a placa de vídeo, mas é uma placa de vídeo muito boa. A placa-mãe era muito boa também. Pra vocês terem noção, eu gastei ao todo uns 13 mil reais pra montar esse PC. Então, de um notebook de 4.500, eu fui para um PC de 13 mil reais. 13 mil reais. E aquilo, pra eventualmente eu querer trocar esse computador, a única alternativa, assim, a única possibilidade de eu trocar o computador que eu via, né, na época que eu tinha um computador, era se eu comprasse um MacBook, beleza? Um MacBook, tá? Não é qualquer notebook, é um MacBook. Por quê? Como eu disse, eventualmente você nunca vai ter o mesmo desempenho de um computador para o notebook sendo o mesmo preço. Você não vai ter. Então, se eu montei um computador de 13 mil reais, qual o notebook que ia suprir as minhas necessidades, que ia ter o mesmo desempenho de um computador de 13 mil reais? Pô, dificilmente eu ia achar. Talvez aquele Alien X, né, Alienware, enfim, aqueles notebook lá, talvez daria para comparar, né? Se eu não me engano, é, sei lá, uns 18 mil reais aquele notebook. E aí, em tese, eu não teria necessidade nunca de trocar o computador. Porém, galera, o que acontece? Nós trabalhamos com. Mas é o que acontece? Nós trabalhamos com os programas da Adobe. E os programas da Adobe, eles eventualmente foram criados primeiramente para o sistema da Apple, para o sistema iOS. Porque olha só, existem milhares de variações de Windows, entende? E existem alguns modelos de MacBook.
Então, as empresas, quando elas vão criar os seus programas, elas criam primeiro para o sistema iOS, porque é muito mais fácil adaptar, entende? É muito mais fácil criar. Não existe milhares de variações. Então, os programas da Adobe, eles são otimizados para o iOS, entende? Então, eles tendem a travar menos, a bugar menos. E aí, por isso que eu acabei deixando o meu computador, mesmo não tendo necessidade, saca? Eu não deixei o meu computador porque ele não estava mais suprindo minhas necessidades. Mas basicamente foi que eu, além de trabalhar com os programas da Adobe, e aí eventualmente eles iam ter um melhor desempenho com o MacBook, eu também estava numa fase de querer um pouco mais de mobilidade, entende? Então, quando eu tinha um computador ali, eu passei mais ou menos talvez uns 2 anos com o computador, eu acho. Talvez foi uns 2 anos com o computador. O que aconteceu foi que eu estava realmente focado em só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, beleza? Eu morava ainda com a minha mãe também. Então aí depois que eu saí, né, fui morar sozinho e tudo mais, né, fui para outra cidade, eu comecei a querer aproveitar um pouco mais a vida, entende? Então, obviamente, eu não queria deixar de trabalhar, eu precisava continuar trabalhando, obviamente, preciso continuar trabalhando, só que porém eu queria um pouco mais de mobilidade. E para eu ter um pouco mais de mobilidade sem perder o desempenho que eu tinha com o computador, eu tinha que comprar um notebook à altura, ou até melhor. E foi isso que eu fiz. Eu comprei um MacBook Pro M3. Então, era o notebook de última geração até o momento, mas a Apple acabou de lançar o chip M4. Mas, galera, ele é tão bom quanto o computador que eu tinha. Na verdade, ele é melhor. Porque como eu uso muito o Photoshop, ele trava muito menos, ele buga muito menos. E, obviamente, a estrutura dele, galera, é um negócio bizarro. É um negócio bizarro. A estrutura dele, sabe, nem se compara ao notebook que eu tinha da Acer. Você, sabe, você sente que a tela é muito melhor, a estrutura é muito mais resistente, saca? E o desempenho, galera, é excepcional. Excepcional. Claro, se você, eventualmente, é uma pessoa que trabalha com design, você gosta de jogar, por exemplo, eventualmente o Mac vai ser um limitador, saca? Obviamente, hoje em dia, né, o sistema da Apple ele é muito mais aberto, diferente do que era antes, que era muito mais fechado ali. Você consegue ter sim ter os jogos, mas o Windows ele acaba sendo uma opção melhor, porque você consegue craquear ali com muito mais facilidade, você consegue fazer enfim, as gambiarras ali com muito mais facilidade do que com o Mac, beleza? Mas se você for eventualmente uma pessoa que só trabalha, né, que você eventualmente não gosta de jogar, eu particularmente não jogo nada. Eu não curto, sinceramente. Hã, eu, né, tenho um Mac e, assim, e esse Mac que eu comprei, de fato, não tem por que eu trocar ele nos próximos 10 anos, sei lá. Se ele durar até, né, nos próximos 10 anos, eu nunca vou trocar ele. E eventualmente, se eu for trocar, vai ser para pegar um Mac melhor, né? Quando realmente surgir um Mac que vá fazer uma grande diferença, porque um Mac que agora lançaram, o do M4, não muda muita coisa, saca? Então, não tem por que eu trocar. E aquilo, eu montei um computador de 13 mil reais, e aí depois eu comprei um notebook de 23 mil reais, saca? Então, para vocês terem noção, né? Para eu ter um notebook tão bom quanto o computador que eu tinha, e até melhor, eu tive que investir um valor muito mais alto. Beleza? Então, por isso que, voltando aqui às perguntas, você precisa saber quanto você tem para investir. Porque, por exemplo, se você tem 5 mil reais para investir, você vai conseguir um notebook bom, sei lá, por exemplo, um Acer Nitro 5. Ele tá nessa faixa de preço ainda, se eu não me engano, então é um notebook bom. Porém, se você precisa de mais potência, você consegue montar um computador muito melhor com 5 mil reais do que ter um notebook, entende? Mas agora, se você prioriza mobilidade, você eventualmente vai preferir um notebook, mas para isso você precisa ter um dinheiro maior para investir. Mas agora, se você eventualmente só tem 3 mil reais para investir, por exemplo, compensa muito mais você ter um computador do que um notebook. Porque você não vai conseguir notebooks muito bons com 3 mil reais, saca? Notebook que vai rodar ali o Photoshop assim de uma forma razoável, entende? Deixa eu ver aqui. E claro, exatamente o que você vai fazer, né? Você tem que ter noção disso, beleza? Então, assim, ó, o meu parecer final. Se você tem dinheiro para comprar um MacBook, e assim, eu tenho um M3, mas se você tem dinheiro para comprar um M1, por exemplo, galera, eu aconselho 100%, 100%. Claro, se você tiver o dinheiro para comprar um MacBook, saca? E assim, um M1, né, que é o de entrada, ele já vai suprir muito as suas necessidades. Assim, eu tenho alunos, por exemplo, que eles saíram do Windows e foram de fato pro Mac e compraram o M1, que era o que eles podiam. Compraram o M1 e eles não se arrependem de ter ido pro Mac, mesmo eles tendo comprado, né, um MacBook de entrada, beleza? Então, se eventualmente você tem grana para conseguir investir no Mac, saiba que vai valer muito a pena.
Agora, se você não tem grana para investir num Mac, você tem que ficar entre o notebook ou o computador. E aí, obviamente, eu escolheria ter um computador, galera, um computador. Entre ter um notebook aí qualquer e ter um computador, eu prefiro ter um computador. Mas agora, entre ter um MacBook e um computador, eu prefiro ter um MacBook, que é o que eu tenho hoje. Então, assim, eu dei o parecer geral e o detalhe, esse mês de janeiro, né, do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro, eu tive que ficar fora da onde eu moro. Porque aqui o prédio estava sem energia, eu fiquei um mês sem energia. Então eu estava morando de favor na minha cunhada, né, que é irmã da minha namorada. Eu tive que ficar lá um mês. E aí, nossa, caiu como uma luva o MacBook. Porque se eu tivesse ainda com o computador, eu não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, eu tinha que transportar todo o computador pra lá, beleza? Eu tinha que arrumar um local lá, enfim, eu ia atrapalhar mais a vida dos moradores ali, né? Eu tinha que ocupar muito mais espaço, porque eu tenho duas telas, saca? E o computador, né, que seria parrudo assim, a CPU e tudo mais. Porém, não, com o MacBook, eu simplesmente fechei no MacBook, coloquei dentro da bolsa e levei. Bem simples e fácil. E assim, galera, a tela do MacBook é tão boa que eu nem senti falta das minhas telas. Claro, com as minhas telas aqui, eu tenho muito mais. Eu tenho essa aqui, ó. E eu tenho essa outra aqui, beleza? Eu tenho muito mais espaço assim de visualização, né? Eu consigo colocar alguma coisa aqui do lado, outra coisa aqui central, o WhatsApp aberto aqui na tela do MacBook. Enfim, é muito melhor. Mas a tela é tão boa que eu até nem senti muita falta, entende? E aquilo, né? O desempenho é sensacional, beleza? É sensacional. Então eu consigo ir para qualquer lugar, não vou perder produtividade, não vou perder desempenho. Porque o MacBook, galera, é sensacional. Sensacional, de fato. Enfim, eu não tô sendo patrocinado pela Apple, beleza? Até porque, pô, acho que eles eventualmente não patrocinam ninguém, né? Porque, assim, eles nem precisam de patrocinador. Porque, mano, é muito bom, sabe? Os produtos se vendem sozinho, porque de fato é muito, muito bom. Enfim, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas de modo geral. Como eu disse, essa é a minha experiência. Eu não sou nenhum especialista. Então, tendo a minha experiência de modo geral, assim, de fato, atuando, usando tanto o computador como o notebook, eu de fato prefiro mil vezes esse MacBook aqui. O sistema da Apple, galera, é muito, muito bom, muito bom. Foi a mesma coisa também depois que eu parei de usar Android e fui para o sistema iOS, ou seja, ter um iPhone, né? Eu saí de um Moto G5, aí eu comprei um iPhone 13. E assim, eu não vou voltar nunca mais. E nem vou voltar pro computador, nunca mais. É isso. Quer dizer, nunca mais é demais, né? Mas sei lá, eu nunca pretendo voltar. Mas porque eu tenho, saca, mil vezes mais benefícios tendo o MacBook. Mas enfim, falei aqui, dei a minha opinião, né? Talvez você vai achar que eu sou um fanboy da Apple, mas sinceramente não. Sinceramente não. Para nós que somos designers, compensa muito. Até porque o cliente acaba te olhando com outros olhos, galera. Quando você tem um MacBook, infelizmente, né, é isso que está no subconsciente das pessoas, as pessoas enxergam, né, elas dão muito valor para aparências, né, então fazer o quê, né? Vamos jogar o jogo, né? Então é isso, espero que tenham gostado. Caso você seja novo aqui no canal e você gostou desse vídeo, saiba que tem milhares de outros vídeos aqui que podem te ajudar, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, falou e fui. Tchau!